Olá, estamos hoje no segundo podcast falando sobre saúde mental. Dessa vez, saúde mental dos alunos nas escolas e no trabalho também. E para falar sobre esse assunto, hoje tem Irene Reis e Lailson Lima, que são renomados educadores em São Paulo, palestrantes. E antes de apresentá-los, eu vou falar um pouquinho sobre cada um, quem são eles. Por meu óculos, que a gente precisa. A Irene é graduada em Letras, FLCH, USP, e professora de sala de aula, conciliando educação escolar e corporativa há mais de 20 anos. Especialista em neurociência e comportamento pela PUC, extensão em comunicação não violenta, empatia e cooperação, neurociência do desenvolvimento, educação e espiritualidade, saúde mental e inteligência emocional, síndrome de Burnout, docente da PUC. MBA em gestão escolar, na USP, mestre em ciências da educação, doutorando em saúde mental e desenvolvimento profissional, empresária, fundadora e presidente do grupo Reinventando a Educação, ativista da educação amorosa para um desenvolvimento humano e integral. E o Lailson Lima, engenheiro de segurança do trabalho e meio ambiente, experiência em construção civil, indústria e hospitais, bombeiro civil, CEO da consultoria Com Cuidado, vice-presidente do grupo Reinventando a Educação, MBA em gestão escolar da USP, extensão em síndrome de Burnout, docente PUC, MBA em gestão de hotelaria hospitalar São Camilo, extensão em síndrome de Burnout, porque os professores sofrem, PUC, ativista da saúde mental do trabalhador. E então, como está vocês? Obrigada pela presença, por estarem aqui, por terem aceitado o convite. É uma Estou honra, muito Mari, feliz que você. vocês estão aqui para a gente poder falar de um assunto tão importante. Exatamente. É uma honra, um prazer. Muito obrigada por ter contado com a gente no seu podcast. Sim, com certeza, vocês não poderiam faltar. Estar aqui, né, a gente falando desse tema tão importante, né, para os dias atuais e poder contribuir aqui nesse espaço para a sua audiência mega qualificada. Para a gente é uma honra, é sempre um prazer. Obrigado. Tá. Então, como que a gente vai começar? Eu queria falar com a Irene, para você falar como que é esse seu trabalho da educação escolar. Como que você lida com tantos problemas hoje em dia que a gente tem, tanto na escola, com os professores e com as crianças também. Mari, desde o começo da minha carreira como professora, eu percebi que não dava para ficar só na escola. Então, eu fui conciliando desde o comecinho mesmo, lá com 18, 19 anos de idade, toda a minha atividade com os alunos, mas também a minha atividade com adultos fora do ambiente escolar, nos espaços corporativos. Eu entendo a educação como uma ciência de verdade e a gente precisa praticar ao mesmo tempo educação escolar e educação corporativa. Como que eu entendi isso? Normalmente, os alunos que apresentavam mais dificuldade de aprendizagem ou muitas questões relacionadas ao comportamento, quando a gente chamava os pais não apareciam. E aí, o primeiro impulso do professor é dizer, os pais não querem nada com a parentalidade, os pais não cuidam dos próprios filhos e tal. Mas, se a gente tiver um momento de pausa e de escuta desses pais e dessas mães, o que a gente percebe? São pessoas profissionais sobrecarregados que não têm dispensa do trabalho para poder ir a uma reunião de pais na escola, sem serem punidos. Então, uma mulher, por exemplo, que está no mundo do trabalho, ela já é minoria, né? Se ela ocupa um cargo de liderança, ela é muito minoria, né? E ela precisar pedir para sair, para ir a uma reunião da escola, vai contar muito negativamente no trabalho dela. Olha aí, tá vendo? É por isso que a gente não pode botar mulher na liderança. Olha lá, ela de novo faltando para ir ao pediatra. Olha lá, ela de novo faltando para ir à escola do filho. Exatamente. Então, ela precisa se ausentar desses espaços. Isso sobrecarrega a escola. E aí a escola precisa se reinventar de verdade, sabendo dessa questão que envolve gênero, inclusive, e acolhendo mais do que criticando. Enquanto a gente faz o outro trabalho, que é mostrar para o corporativo que as pessoas vão ser muito melhores pessoas se elas forem cuidadas pelos adultos do seu entorno.
Então, falar de saúde mental hoje envolve falar de escola, envolve falar de empresa. A escola também é uma empresa, né? E a gente ignora isso muitas vezes. Então, envolve a gente falar de criança e de adulto. A gente tem dados de saúde mental muito parecidos entre professores e alunos, né? Mais de 70% dos professores estão adoecidos, mais de 70% dos alunos têm alguma questão que envolve saúde mental. Por quê? A neurociência explica isso pelo neurônio espelho. As crianças estão copiando, imitando o comportamento adulto. Se o comportamento adulto mostra fragilidade com relação à saúde mental, a criança copia isso e também está mentalmente fragilizada. Exatamente, é isso que eu tenho percebido também. Porque a gente ouve falar muito de professores que está tendo um afastamento muito grande de coisas. Antigamente tinha também, mas não tanto, né? Que estão se adoecendo mentalmente. E também por causa do trabalho, porque é um trabalho árduo, né? Como você disse, né? Que o professor ele não para de trabalhar, nem mesmo quando ele está em casa, né? Ele trabalha em casa, ele trabalha na escola, ele trabalha depois que ele vai embora. Então, quer dizer, é um trabalho exaustivo, né, que se tem. E a criança também, né? Que a criança chega em casa, tem pai e mãe que trabalham, e aí não tem essa atenção dos pais, né? Tem uma necessidade que os pais não estão ali para acompanhar. Então, eu acho que é uma coisa só, praticamente, né? É isso, não é porque não querem, não é porque terceirizaram a educação. Não, é porque o corporativo não está preparado para falar de gente. Lida com gente como se fosse uma peça qualquer de uma engrenagem. E gente não é engrenagem, gente é gente. E precisa conciliar a vida profissional com vida pessoal. Seres integrais que somos, temos vida pessoal, temos vida profissional, e isso precisa estar em equilíbrio para que a gente produza mais, inclusive. Como né? você disse, né, no seu livro, que precisa de mais amorosidade. Não é escola humanizada, porque humanizado nós somos. Somos humanos. Somos humanos, então não né? faz sentido a gente dizer escola humanizada. Faz sentido, como eu digo sempre, levar o meu gato ao veterinário, que está lá escrito, oferecemos um atendimento humanizado. Claro, Djavan. Djavan não sabe o que é gato. Ele tem certeza de que é gente. Né? Naomi Campbell, minha outra gata, ela não sabe o que é gata, ela tem certeza de que é gente. Então, que lá no veterinário se ofereça um tratamento humanizado faz muito sentido. Mas que em um hospital, em uma escola, a gente fale de tratamento humanizado, mas já não éramos humanos? Então, a gente precisa dar um passo a mais e assumir que a gente precisa de relações amorosas. Coisas que hoje dentro em dia... da cultura do cuidado. A gente precisa de uma cultura do cuidado capaz de prevenir adoecimento e capaz de permitir que as pessoas floresçam. Porque a gente vê, ele pode até falar um pouco sobre isso, que você trabalha com empresas também, né? Uhum. Que existe muito problema, né? Hoje, com burnout principalmente, né? Que é o excesso, né? O excesso de responsabilidade, o excesso de mental que você tem que usar ali no teu trabalho, e as pessoas não foram preparados para isso, né? Exatamente. Vivemos uma cultura do trabalho da maximização da produção, da produtividade, de metas para serem atingidas, e se atingiu aquela meta, a gente sobra a meta. E a cultura do trabalho, as pessoas estão com essa síndrome, né, que a gente chama de síndrome de burnout, por conta dessa falta de olhar para a organização do trabalho. Então, quando a gente fala de organização do trabalho, a gente vai falar, obviamente, da NR1, que teve essa alteração agora para a gente olhar para as condições do trabalho, envolvendo riscos ocupacionais, é uma linguagem um pouco mais técnica, em que nós, da Engenharia de Segurança do Trabalho, a gente avalia o local de trabalho e a gente diagnostica, né, quais são os riscos a qual esses profissionais estão expostos, né? Então, esses riscos envolvendo o adoecimento mental, incluindo o síndrome de burnout, são os que ficam invisibilizados, não tinha, né? naturalizados, né?
sempre existiram, Sempre porém... existiram, mas não tem esse olhar, né? Nessa cultura de eu tenho que produzir mais, eu tenho que alcançar a meta, eu preciso produzir, eu preciso trabalhar, o trabalho é duro, o trabalho é árduo, não pode parar, eu tenho um horário de almoço, mas eu não uso o meu horário de almoço porque eu preciso produzir. Não come direito, né? Exatamente. Então, o nosso cérebro, ele não para, e não parando, ele vai apresentar, né, colocando aqui uma linguagem mais simplificada, esses defeitos, né? Vai ter ali falhas cognitivas, exaustão, o trabalho adoece. Então, sabe aquela síndrome que a gente chama da musiquinha do Fantástico, que tem lá, toca a musiquinha do Fantástico, preciso ir trabalhar amanhã, é um ótimo sinal para você ver que você já está com um pezinho em alguma doença mental. Que você não quer ir, né? Porque o trabalho, ele representa um risco, né? E inconscientemente, o nosso cérebro, ele tem essa função de nos trazer vida, né? De fazer a gente sobreviver. Ele está alertando que você está indo ali e está perdendo um pouquinho de vida, um pouquinho de energia. Consequentemente, isso, ao longo dos anos, isso a gente, na engenharia de segurança do trabalho, chama isso de limite de exposição ao risco, né? Se você não dosar, não tiver as pausas adequadas, o ambiente convidar ao descanso, fazer o horário de almoço desconectado, isso vai te sobrecarregar, e te sobrecarregando, fatalmente você vai Tem que ter um tempo ficar doente. Justo também de trabalho, né? Porque a maioria não trabalha o horário que deveria, né? Exatamente. Isso vai nas relações de trabalho, né? Então, quais são as relações de trabalho que a gente tem hoje? CLT e outras diversas, por conta de pejotização de trabalho, diversos níveis de contrato por meta. Não deixa de deixar a pessoa doente também, isso é um né? fator psicossocial. Porque aí você não tem horário para nada, né? Exatamente. Aí você tá lá, você está disposto a qualquer coisa, a qualquer hora, né? Exatamente. Então, quanto tempo eu vou estar exposto no trabalho a esses riscos, né? Estresse, burnout, ansiedade, violências diversas que a gente pode sofrer naquele ambiente de trabalho. Exatamente. Por conta da sobrevivência, por conta de os compromissos que você tem, contas para pagar e tudo mais. E daí isso causa esse problema nas crianças, nos adolescentes, né? Que vem esse comportamento dos pais em casa, essa preocupação que eles têm com, principalmente financeiro, né? Vamos dizer. E as crianças carregam isso, né? Aí eles chegam na escola agressivos. Agressivos, desatentos, desmotivados e carentes, muito carentes. E eles tentando falam? chamar a atenção. A criança fala de diversas maneiras. Você vai receber aqui no seu podcast um amigo querido que é o William Borghetti. Ele fala, por exemplo, sobre adolescente. Ele diz: adolescente não fala, sente. Então, a criança, o adolescente, sente e expressa isso da forma como consegue. Nem sempre é com linguagem. Eu, agora, depois de muitos anos de terapia, eu consigo sentar na sua frente e dizer assim: puxa, Mari, eu ando cansada, sabe? Está acontecendo tal coisa na minha vida, eu estou me sentindo sobrecarregada. Mas agora, a gente não foi treinado para isso, né? A gente não tem nem muito repertório vocabular. Quando a gente dá aula de inteligência emocional, por exemplo, a gente gosta de mostrar uma mandala das emoções e a gente percebe como a gente tem um repertório vocabular pobre no que diz respeito às emoções. A gente sabe dizer: tô com raiva, tô triste, tô com fome, tô com sede e pouco mais. Mas não sabe lidar, Não né? sabe lidar com isso. E a gente não nomeia, não lida, não tem ferramentas. Agora, você imagina só as crianças que estão tentando aprender sobre ser gente com a gente. Como a gente. Não é? Os adolescentes, então, Claro. que eles estão saindo da infância para chegar na adolescência, na vida adulta, mas eles não são nem criança nem adulto. E aí eles não estão convivendo com adultos que tenham tempo, né? A gente está se aposentando cada vez mais tarde. A minha geração ainda teve algum privilégio de conviver com vô e vó, de repente. Agora, vô e vó continua no mundo do trabalho. Ele continua trabalhando e ninguém tem tempo para essa criança. Eu gosto muito de lembrar de um filósofo coreano, radicado na Alemanha. Eu só consigo lê-lo em espanhol. Enfim, e ele é o Byung-Chul Han, e ele escreveu um dos muitos livros, se chama A Sociedade do Cansaço. E ele mostra nessa sociedade do cansaço, que é a era em que a gente está vivendo, como a gente normalizou e até acha chique dizer que está na correria. E aí, como é que você está? A resposta é: tô na correria. Como assim tô na correria? Tipo, você nem está vivendo, você nem está bem, você nem está mal.
você está na correria, entende? E esse estou na correria, a gente normalizou. Esse deixa a vida me levar e me leva na correnteza da correria. A gente normalizou isso e a gente nem percebeu o quanto isso adoece todos os nossos sistemas, né? E como isso adoece as nossas crianças, porque estão invisibilizadas. Não há espaço para a velhice ou para a infância, porque nessa sociedade que a gente vive, essa sociedade do cansaço, a gente só dá atenção para aquele ser humano em idade e em condições físicas e mentais produtivas, produtora de capital. A criança não é produtora de capital. Você já contabilizou o quanto você gastou com seus filhos de escola, de médico e etc, etc, etc? Uma pequena fortuna, né? Vai vendo. Então, a criança não é mão de obra produtiva, não é vista. Mas vamos serão, tirar. Né? Mas serão o futuro. Aí a gente começa a olhar para elas, só que elas já estarão adoecidas. E os velhos são peso, porque quem cuida dos nossos velhos hoje, se nenhum de nós tem tempo, se está todo mundo na correria, e os velhos demandam calma. Eu tive o privilégio de morar 3 anos com a minha avó. E eu vou te dizer, uma das lembranças mais ricas da minha vida é a foto que eu tenho de estar sentada na frente da pia, sentada no chão, eu adoro sentar no chão, numa passadeira na frente da pia, descascando laranja para minha avó ou cortando melancia, e a gente passando ali horas, muitas horas, conversando, ela contando as coisas dela. Tem coisas que só eu sei, da família inteira, só eu sei que aconteceu com a minha avó, porque eu tive essa honra de morar com ela e o tempo de sentar para escutá-la. Hoje, a gente olha para uma pessoa mais velha e acha um saco escutar as histórias delas. Sempre reclamando, sempre falando do mesmo. A gente não tem tempo. A gente tá aqui, mas não tá. A gente tá aqui, mas tá no celular. A gente tá aqui, mas tá com a cabeça em outra coisa que tem que fazer. Então, a gente tá no trabalho pensando no filho que ficou em casa e a gente chega em casa e tá pensando no trabalho. Então, a gente nem está no trabalho, nem está com o filho. Isso já é uma doença, né? Isso já é uma doença. Você já está adoecido, porque você não consegue se libertar, né? Isso dá na gente uma dissociação da realidade. A gente nunca está no presente. A gente desaprendeu, nessa sociedade do cansaço, a estar presente, de fato. Exato. E a gente precisa ser reeducado para isso. Porque a gente lembra muito do passado e pensa muito no futuro, né? Então, se eu estou aqui hoje... Né? Então, eu tenho que pensar no meu futuro, como que eu vou estar lá daqui a alguns anos, né? E não é assim, né? Porque isso a gente fica meio perdido na vida, né? Porque você não sabe o que vai ser de você, mas você não precisa saber agora. Você tem que preparar, a gente está preparando o futuro, né? No presente. Mas não é assim. A gente tem esse péssimo costume, inclusive, né? De perguntar para a criança o que você vai ser quando crescer. Isso é horrível, né? A gente pergunta para a criança o que você vai ser quando crescer. É uma pergunta que chama a atenção do adulto. E eu escrevi um livro que é irônico em relação a isso, obviamente, porque, na verdade, a criança já é. E o quanto do que a criança já é, a gente está com tempo para escutar e para respeitar. E o quanto a gente quer obrigar a que a criança seja uma extensão de quem a gente é ou uma projeção de quem a gente gostaria de ter sido como adulto. Então, a criança começa a dizer assim, eu queria ser fotógrafa, eu queria ser pintora. A primeira coisa que o pai, a mãe e até professores fazem é dizer assim, não, isso aí não dá dinheiro não. Imagina, você vai ser atriz, ator? Não, pode parar, isso aí não dá dinheiro, vai ser pobre, o resto da vida vai ser pobre. Quando eu disse em casa, eu estava morando na adolescência com uma tia, minha família é absolutamente disfuncional, e na adolescência eu morava com uma tia. E quando eu disse em casa que eu ia ser professora, isso foi o drama da família. Porque os meus tios, o meu tio na época era juiz, minha tia advogada, e os dois me viam muito comunicativa, muito articulada, e diziam assim, mas você é muito inteligente para ser professora. Como assim? O professor tem que ser burro? Assim, olha quanto preconceito tem por trás disso. Isso é um desperdício. Você pode muito bem seguir na área de direito, porque olha como você se posiciona, olha como você é articulada, olha como você é comunicativa, olha como... Como se ser professor fosse uma decisão
de fracasso total E na outra, vida. e ser professor é um dom, né? Porque não é todo mundo que tem essa vontade, ou então até esse dom mesmo, como eu falei, né? De ser um professor, de estar numa sala de aula. Eu questiono um pouco, Mari, você vai me permitir? Eu questiono um pouco isso de ser dom, porque isso coloca a gente num lugar do não profissional. Ser professor é uma profissão e a gente se dedica muito para poder expressar o conhecimento da maneira como a gente expressa, para poder compartilhar o conhecimento da maneira como a gente compartilha. Então, é uma profissão como muitas outras, mas que tem muita sobrecarga, então não dá para ser comparada com tantas outras. Talvez um executivo consiga, talvez um executivo consiga chegar em casa e se desconectar. Um professor nunca, jamais, em tempo algum. E isso que o Lailson traz da engenharia de segurança do trabalho, que é o risco psicossocial. Eu não consigo entender ou ouvir de uma aluna que ela foi abusada ou que ela está sendo abusada em casa, eu não consigo chegar em casa e dormir plena, como se isso não me diz respeito, porque eu estou lá na escola para ensinar hoje oração subordinada adverbial. E se ela foi abusada, isso é um problema do Conselho Tutelar, eu denuncio e olhem para a lousa e vamos fazer a página 20, exercício 3. Não dá. Entende? Por mais que eu tente fazer isso, e alguns professores estão tentando fazer isso, como recurso de sobrevivência, estão adoecendo. Porque o cuidar é o natural. A gente precisa, não é uma inovação. A gente tem vendido o cuidado como uma inovação. Vamos cuidar porque é inovação. Não, o cuidar é retornar à nossa ancestralidade. Os nossos ancestrais africanos, indígenas, nos ensinaram o cuidado. O viver em comunidade, o cuidar uns dos outros. A gente desaprendeu isso nessa sociedade do cansaço. Então, por isso, a gente precisa se reeducar, entendendo com muito cuidado que a profissão de educador, diferentemente de outras, não está formando o engenheiro, o arquiteto, não, está formando gente. Depois que essa pessoa é gente, ela pode ser um bom profissional. Mas se ela não for primeiro gente, ela vai ser um péssimo profissional, inclusive vai adoecer outras pessoas. Haja visto a quantidade de líderes que a gente tem que são adoecedores. São adoecedores, né? Com certeza. E até tem eu marquei no seu livro uma frase que você colocou, que você fala a dificuldade de aprendizagem e não da capacidade de ensinagem. Né? Ou seja, não é só, às vezes, a criança que não consegue aprender, às vezes o próprio professor não consegue ensinar, né? Nunca é sobre a criança, nunca. A criança é só criança. Então, se ela não consegue aprender, é porque nós adultos não estamos conseguindo ensinar. Nós adultos, pais, mães, responsáveis, cuidadores, professores, nós precisamos adquirir repertório para nós conseguirmos entrar no mundo dessa criança e achar maneiras para ela aprender. Acontece que com 30, 40 alunos em sala de aula, é muito, vocês né? Você não tem isso é impossível. Não tem como personalizar. Eu ia fazer um destaque nesse ponto o repertório do professor, mesmo com o maior repertório que ele tiver do mundo, pode ser o melhor professor do mundo, se não tiver condições de trabalho, ele não vai conseguir alcançar esse objetivo. Fatalmente ele vai se sobrecarregar, né, por conta de... Você tem 30, 40 alunos numa sala. O melhor modelo de educação seria uma educação personalizada para cada aluno. Então, isso ia demandar muito tempo e demais esforço cognitivo, emocional do professor para fazer isso. A escola... Fora os prazos, pois né? Né? A escola sofre um déficit de professores. O Brasil, o mundo está com um déficit enorme de professores. Então, como que ele vai trabalhar sem a mínima condição de trabalho? Né? Estamos aqui num estúdio maravilhoso, você está trabalhando, está numa cadeira ótima, tem um microfone excelente, tem câmeras excelentes, tem uma iluminação adequada, tem ar-condicionado, tem silêncio para você poder trabalhar. Isso são as condições de trabalho. Agora, vai para uma sala de aula. Né? Então, se eu tiver problema ali com o aluno, os dois saíram na porrada ali, qual que é o suporte que eu tenho? E o professor está preparado para isso, Exatamente. Né? E isso, na organização do trabalho, a gente prepara tudo isso antes. Então, nós mapeamos os possíveis riscos que podem acontecer, treinamos, educamos, desenvolvemos, fortalecemos o corpo docente, a gestão escolar, a liderança, para lidar com esse tipo de situação.
E mais do que isso, precisamos treinar. E porque isso também pode vir exatamente desse problema, né? De um ambiente em casa. Então, às vezes, vem com um problema, então ele vai ser agressivo com o colega. Ele está pedindo socorro. Com o professor, exato. O professor tá sofrendo, assim, calor em sala de aula. Calor. Imagina você em São Paulo, qualquer outro estado, do Nordeste, enfim, no verão, você não tem ar-condicionado. Quando malha tem um ventilador lá que faz mais ruído do que tudo. Né? E como que você trabalha com isso? Né? A sua vida inteira dessa forma, a sua vida inteira, entra ano, sai ano, muda cenário político, muda diretores, muda mantenedores. E essa situação é extremamente adoecedora, né? Ao ponto de, eu gosto muito tá um destaque no livro da Irene, que é o desamparo aprendido, né? Então, é assim, não tem como mudar, e a gente que sobreviva nessas situações. Inclusive, eu acho assim, que tem escolas que estão mais preocupadas em elas terem grandes alunos, para a escola ser conhecida, do que o próprio aluno. A grande preocupação da escola, né, historicamente, vamos dizer assim, é informar alunos. A preocupação de toda a escola está com foco na aprendizagem do aluno. O foco é o aluno. Só que os trabalhadores, como estão? Entende? Como estão as condições de trabalho novamente? Né? Essa alteração que teve na NR1 obriga todas as instituições, né, todas as empresas públicas, privadas, em todos os modelos de relação de trabalho, contratos, né, a olharem para as relações humanas que adoecem. Né? Então, é naturalizado o assédio, é naturalizado a discriminação, o racismo, a misoginia, o machismo, exatamente. A sobrecarga, a meta alta. Tudo isso a gente precisa colocar numa mesa, olhar, olha só, estamos adoecendo por conta disso. O que vamos fazer em conjunto, trabalhadores e empregadores, para lidar com esse problema? Porque está caótico. Não tem como. Isso, eu ainda estou falando, Mário, só da área da educação. Mas sim, mas existe em todos os setores. Se a gente for falar da base da sociedade, a área da saúde, a área da segurança pública e a área da educação, os trabalhadores, os profissionais estão extremamente adoecidos, batendo recorde de afastamento, seja por auxílio-doença ou auxílio acidentário, assim, caótico, por conta que não está olhando para essas relações de trabalho. Tanto que se fala muito em saúde mental, né? Porque todo mundo está doente, né? Só que fala de saúde mental, no ponto de vista ainda, a gente tá andando por um monte de lugares, né? Vários eventos, congressos, palestras e tudo mais. No ponto de vista, sempre o ponto de vista vai ser o lucro, a produtividade. Então, a gente vai cuidar da saúde mental para aumentar a produtividade. Mas a gente precisa cuidar da saúde mental para lidar com o ser humano que está ali, aquela vida. Sim, né? Que ele precisa ter estrutura mínima, né? E a produtividade é só uma consequência. Você bem cuidada, você com boas ferramentas de trabalho, bom local de trabalho, consequentemente, você vai produzir mais, você vai levar uma vida mais leve, mais feliz. Imagina você ter o privilégio de trabalhar numa empresa em que a Irene deu o exemplo aqui de você poder se ausentar por um período de horas para ir à reunião do seu filho, né? Na escola. Então, nós homens também, isso nem passa pela nossa cabeça que a gente possa ir lá pedir uma saída para ir na reunião da escola do filho. Isso no corporativo, porque você está doido? Não vai. Essa criança não tem mãe? Essa criança não tem mãe, porque a mãe exatamente, é sempre a mãe, né? O pai nem participa disso, não. Então. Agora me fala uma coisa, você chegou num ponto que eu queria, do preconceito, né? Hoje as escolas, elas são, não sei se é esse o termo, obrigadas a ter os alunos com deficiência, mas as escolas não estão preparadas para isso, né? E como que você vê isso? Qual o preparo que um professor tem que ter para receber um aluno deficiente? Excelente. Primeiro, não só a figura do trabalhador, a figura do ambiente. Todos os ambientes, todos, inclusive esse aqui, né, todos, as ruas deveriam estar preparadas para receber
todo mundo com qualquer tipo de deficiência, né? Existe uma NBR chamada NBR 9050 que ela vai falar sobre as construções. Então, questão de acessibilidade, né? As questões de acessibilidade, por um tempo ali ficou em pauta, ficou na moda, depois caiu. Novas construções devem ser acessíveis para todos os seres humanos, entende? Com qualquer tipo de deficiência. O outro, aí a gente precisa ir para uma cultura de inclusão e diversidade. Não passa só pela pessoa com deficiência. Ainda utilizamos, né, a gente precisa ser letrado quanto ao capacitismo. Né? Nós somos muito capacitistas. A gente olha para aquela pessoa e essa pessoa não é capaz, então recebe esse aluno numa escola. Qual que é a infraestrutura, primeiro, que essa escola tem para receber e qual que é o preparo que os profissionais que estão ali vão ter que ser exigido, né, para essa atividade, para essa função, ser desenvolvida de uma forma que atenda aquele ser humano, entende? Não simplesmente a escola é inclusiva, joga os alunos, os professores não estão preparados, o equipamento público ou privado em questões de infraestrutura não está preparada, né? E aí você quer ser inclusivo, então a gente precisa, é um assunto muito caro para a gente. Inclusive a gente participa do congresso Mais Inclusão no Mundo, lá, que é realizado em Brasília, em que a gente recebe diversos profissionais com essa pauta sensível, humana e que precisa ser tratada com muita seriedade. Você pode até prejudicar, né? Exatamente. A gente não está preparado ainda para discutir as questões que envolvem a inclusão. Quando a Constituição diz, no seu artigo 205, a educação é para todos, a gente confunde educação é para todos com escolarização, essa é a primeira confusão, e a outra grande confusão é entender educação é para todos com matrícula para todos. Então, eu posso garantir, e eu já tenho garantido, que todo mundo tem que se matricular na escola. Ok, mas será que todo mundo tem condições de estar numa sala com 30 outras crianças em movimento, com ruído o tempo todo, né? Eu sou neurodivergente. O meu cérebro é altas habilidades com hiperatividade. Eu sou hipersensível ao ruído. Esse barulho da cadeira entra nas ondas do meu cérebro. Barulho de mastigação. Nossa, me sobe o cortisol de um jeito assim que eu preciso de muita ferramenta para eu dar conta e me regular e conseguir e tal. Então, essa é a minha questão, é assim como eu funciono, entende? Eu sei como eu funciono. Então, quando eu estou em meio a esse ambiente com hiperestimulação, imagina, eu fiquei 20 anos em sala de aula. Uma escola, qual é o barulho de uma escola? Né? É interminável. Então, também por isso, sabendo como eu funciono e como eu preciso funcionar, eu nunca dei a nenhuma escola mais do que 20 horas da minha agenda semanal, porque eu não sobreviveria, entende? Só que eu não sabia do meu diagnóstico. Eu fui diagnosticada aos 30 anos de idade, entende? Então, aos 30 anos de idade, eu já dava aula há 15 anos. Eu entrei pela primeira vez numa sala de aula como auxiliar com 15 anos de idade. Então, só aos 30 eu descobri que isso que eu sentia tinha nome. Percebe? Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que demorei para entender, e o Laílson me ajudou a entender que no aeroporto eu me desregulo emocionalmente. Eu me desregulo muito. Eu não suporto aquela gente falando pela nariz. Por que as pessoas falam daquele jeito? Fala normal, pega o microfone e fala. Por que elas têm que falar pelo nariz daquele jeito? Me irrita profundamente. As pessoas andam de maneira desgovernada, elas atropelam você com a mala, elas não têm noção do que estão fazendo. Tudo me irrita no aeroporto. Só que eu sou palestrante. E eu tenho que viajar toda semana, eu tenho que estar no aeroporto. Entende? Então, o Laílson, olha só, alguém tem que te ajudar nessa corregulação. O Laílson entendeu que isso aqui resolve a minha vida. Então, ele põe isso aqui em mim e põe uma musiquinha, tal, o mundo está caindo e eu estou ouvindo Chopin. Eu estou ouvindo meditação tibetana. Eu não estou percebendo nada. E já eu foco nisso aqui, né, que isola o som externo. E eu estou tão focada nisso aqui porque o meu cérebro também funciona com hiperfoco, então eu me condiciono a ajustar o meu comportamento a este hiperfoco. E a movimentação, a falta de educação das pessoas, a voz insuportável das pessoas ao microfone já não afetam o meu comportamento e o meu mental. Porque antes eu demorava muito para me regular para o começo de uma palestra, por exemplo, porque o aeroporto já tinha me desregulado inteiro.
né? E aí eu perco o sono, aí eu não consigo. Então, eu estou falando relaxar, de mim, de né? como eu funciono, entende? Então, como o professor vai entender como ele mesmo funciona e como cada um dos seus 30 alunos funcionam e como a gente quer enfiar 30 alunos, cada um com um cérebro diferente, na mesma sala, fazendo a mesmíssima atividade na mesmíssima hora. Por que eu tenho agora que ter aula de matemática? Eu gostaria de continuar lendo o livrinho que eu estava lendo lá na minha casa. E outra, né? Como que todos entenderam, né? Exatamente. Como todo mundo tem que tirar 10 e todo mundo tem que entender aquele professor daquele jeito, naquela hora. E detalhe, isso é o mais surreal da escola. Você ficou de recuperação em matemática, você vai ficar horas a mais fazendo aquilo em que você já entendeu, que você não domina, com o mesmo professor, o mesmo material e a mesma metodologia. Olha que surreal. Então, assim, vamos lá, uma pessoa neurodivergente. Será que para ela a educação não seria melhor, por exemplo, numa sala com menos alunos? Eu vou dar o exemplo da gente aqui. O Laílson é uma pessoa muito sociável. Ele chega e rapidamente tem 50 pessoas no entorno dele. Eu me canso. Eu sou sociável, eu sou simpática até 7h30 da noite. Às 8 da noite eu não quero mais falar. Eu não quero ver ninguém. Os meus amigos são ótimos. Amigos, eu amo vocês. Porque todos mudam as agendas. Entende? O Everton, meu querido amigo, me convidou. Vem jantar aqui em casa. Jantar, amor. Eu não gosto de jantar. Eu gosto de comer 5 horas da tarde. Às 8 eu quero estar na minha cama, lendo meu livro, dormir. Eu quero começar a fazer a minha higiene do sono. Cada um funciona diferente. Mas eu sou assim. Olha aí, cada um funciona diferente, mas a educação quer que todo mundo funcione da mesma maneira e seja entuchado dentro de uma sala hiperlotada, desrespeitando singularidades. É engraçado, às vezes à noite eu não tenho vontade de conversar. Não estou com vontade, eu quero ficar quieta no meu canto e acabou. Sabe? Mas ninguém entende não, viu? Ninguém entende. Mas sei lá, eu acho que é um cansaço mental. Eu tenho sorte, muita gente. Porque eu sou muito focada. Né? Eu estou escrevendo uma teoria também, né, sobre comportamento, né? Comportamento abusivo. E quando eu fico para escrever, eu esqueço de comer, eu esqueço de ir no banheiro. Eu fico ali. Tem Laudinho, amor? Não tem. Mas eu acho que eu preciso. Eu ia dar o destaque para as escolas, né? Quando tem o intervalo, a hora do recreio, que agora mudou, né? Agora eles mudaram uma lei que algumas escolas já estão adotando, ao invés de tocar aquele sinal que libera a criançada para sair correndo ali e depois querem que a criança fique quieta. Deu start. Aquilo já dá. E saem, né, correndo. Agora tocam musiquinha, né? Em respeito aos alunos, às crianças neurodivergentes que têm sensibilidade ao ruído do alarme lá, né? Que aquele sinal era horrível. Nossa, dependendo, era um grito, né? Outros é o sino. Então, eu fico feliz, né, de a gente estar num processo, mesmo que a passos bem pequenininhos ainda, mas um processo de evolução, de olharmos para essa questão, né? E por que a gente não pode alterar ali ao invés desse sino ser uma música? E a gente está evoluindo devagarzinho, mas ainda falta muito. Os meus filhos, nos anos 2000, eles estudaram numa escola que tinha lançado há pouco tempo aqui, já tinha em São Paulo e veio aqui para Santo André. E já era assim. Olha que incrível. Em 2000, hein? O sinal era uma música e uma voz agradecendo pelo dia e tal. Bonitinho. Pronto, né? Muda o estado. A escola era sensacional, né? Sabe? Eu tenho saudade da escola até hoje. Porque era muito bom. Que isso existe. Deixa eu só fazer mais uma pergunta aqui para você. O que você acha sobre a adultização das crianças? Porque hoje, isso a gente não pode negar que tem muitos pais colocando as crianças em evidência, fazendo vídeos mostrando a vida, o cotidiano, ou porque fala bonitinho, ou porque é inteligente, né? Só que elas não estão tendo infância, né? Elas estão aprendendo a trabalhar, na verdade, né? Porque é como se fosse uma influenciadora de 3 anos, né? E isso, o que causa numa criança, quando ela vai para a escola, que ela tem já essa incumbência? Eu fico feliz da gente estar falando disso agora, mas eu digo assim, eu tenho quase 50 anos de idade. O ECA surgiu quando eu tinha 11 anos de idade. Então, o que é o ECA? O Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente começou a falar de criança e de adolescente, eu já
estava com 11 anos de idade. Então, nós, os da minha geração, somos sequelados, inevitavelmente. Agora nós estamos falando sobre a adultização, mas isso sempre existiu. Quando os pais se separam e um dos genitores usa a criança como seu lugar de desabafo, né, como seu confidente, você está adultizando o seu filho. Né? O seu filho não tem que saber das mazelas do seu casamento que acabou. O seu filho não precisa, ele precisa ser poupado disso, porque o outro com quem você acaba de romper é uma figura de cuidado importantíssima para essa criança. E essa criança tem o direito de criar uma imagem própria daquele sujeito, não construída pelo outro. Isso é adultizar e a gente fala pouco sobre isso. A gente só fala sobre adultização na perspectiva do usar roupinha de adulto, do erotizar, sexualizar a criança. E isso é importante, mas isso é o mais óbvio. Isso é o que mais se vê. Quando você põe um irmão mais velho para cuidar de todos os irmãos mais novos, você está adultizando a infância. Você está impedindo que a infância aconteça. Quando você coloca, responsabilidades de comportamento numa criança, você obriga a criança a engolir o choro, obriga a criança a se calar, obriga a criança a se comportar assim, assim, assado, você está adultizando a infância. Né? Você pode fazer as mesmas coisas, e eu não estou falando aqui que é para você criar crianças Nutella e já vem, né, os haters da internet, e vai ser tudo um bando de frágil e não sei o quê. Não, eu estou dizendo que você pode dar os mesmos limites com a gentileza, com a amorosidade, validando o que essa criança está sentindo também, entende? E olhando para essa criança como criança e entendendo que essa criança vai aprender muito mais daquilo que você faz, muito mais de quem você é, do que daquilo que você diz para ela que é importante na vida. Você está dizendo para essa criança que é importante ela ser educadinha. Aí você está levando ela para a escola e alguém fecha o seu carro, você abre o vidro e mostra todos os dedos da sua mãozinha, né? O que você está ensinando para essa criança? É o exemplo, né? E aí ela vai e fala um palavrão pro amiguinho na hora da educação física. Aí você repreende. Onde ela aprendeu isso? Que horror! É. Onde será que ela aprendeu isso? Então a gente é muito hipócrita quando a gente lida com crianças. A gente precisa se posicionar o tempo todo, entendendo que a gente precisa, sim, o que é acolher a nossa criança interior? É a gente entender que muitos de nós não teve a chance de ser criança. E a gente se perguntar todo dia, tudo bem, pode ser que eu já tenha feito muita coisa errada ao lidar com uma criança, mas todo dia eu estou me perguntando como eu deveria fazer melhor e estou mudando o meu comportamento para que essa criança espelhe o meu comportamento positivo no comportamento do dia a dia dela. Então, é um pouco sobre isso também, sabe? O resto é um pouco óbvio, eu até diria. A gente demorou muito para falar sobre essa coisa de ai, que bonitinho, né? Vamos erotizar o corpo. Ah, a menininha, ela tá mocinha. Não, ela não tá mocinha, ela é uma criança. Imagina. Ela não tá mocinha. Já tem namorado. Já tem namorado. Nossa, podia ser namoradinha do meu filho, não sei o quê. Assim, não podia, não quero falar disso. Cale-se. Pronto, a gente que é adulto também precisa estabelecer limites, né? Com os outros adultos que lidam com as nossas crianças. Aí já é um outro assunto. Quando não, ainda na sua explanação, a gente vê várias personalidades bem-sucedidas, porque tem dinheiro na vida, romantizando o trabalho infantil, dizendo que eu mesmo comecei a trabalhar aos 8 anos de idade. Eu comecei com 10, eu comecei com 11, então tem que começar a trabalhar cedo. Né? E colocam isso como um fator isso é adultizar primordial também, né? de sucesso na vida. Né? Então, o Dr. André Fusco, numa dos nossos trabalhos juntos, ele disse, bom, se a gente tivesse um poder de voltar ao passado, chegar lá na Revolução Industrial, falar lá para os pais que tem lá 10 filhos e os 10 estão trabalhando com eles na fábrica, é crime? Será que ele vai... olhar para mim assim e falar, volta lá pro seu futuro, que aqui no meu passado, essa é a criação do meu filho, tá? Eu criei ele assim e precisa trabalhar mesmo, né? E hoje é crime. E romantizamos o crime falando, dando como exemplo, eu comecei a trabalhar desde cedo, precisa trabalhar de cedo. Não, né? Estamos violando o direito das crianças. Com certeza. Né? O cara quer dizer trabalho infantil, trabalho escravo e por aí vai. Bom,
antes de terminar, eu quero falar sobre o livro, mais novo lançamento, da Irene Reis. Maravilhoso. Como ser um educador. Isso aqui, gente, não serve só para quem é professor, não, viu? Para pais, para responsáveis por alguma criança ou adolescente. Isso é muito importante que se leia. Tem coisa muito importante aqui que a gente não sabe. Porque para você cuidar de um adolescente, você precisa entender o adolescente também, não é? Como que quais os problemas? Às vezes a rebeldia dele é um problema, como a Irene disse, é um socorro que ele está pedindo, né? E aqui é um livro muito gostoso de ler, muito bom, maravilhoso. E hoje ela me trouxe também o Reinventar a Educação. Esse, que vê se ele aqui também é de agora. O Reinventar a Educação é um livro de 2016, eu sou a tradutora dele, eu sou mentorada por Edgar Morin e Carlos Jesus Delgado, são os nossos mentores na Reinventando a Educação, e a nossa consultoria Reinventando a Educação surge a partir da tradução desse livro. O Edgar Morin é um francês e essa é a única obra que ele escreveu em espanhol. Puxa, e eu tive a grande sorte de traduzi-la e trazê-la para o Brasil. Para vocês verem, também é um livro importante. E tem outra coisa que para mim foi novidade, eu não sabia, um livro infantil, Manulinda. E aí, o que é a Manulinda? É sobre isso que a gente estava falando há pouco da infância, né? Como que a gente lida com a infância e com as nossas expectativas, como as nossas expectativas recaem sobre a criança e a gente perde a boniteza e o encantamento da criança que quer ser escritora, fotógrafa e tal. Sim, então, é um convite a todos nós a que a gente possa se reencantar pela vida e pelos nossos sonhos, sem a gente abrir mão dos nossos sonhos, né? Reinventando a Educação. Eu queria falar disso, Mari. Esse marcador de livro, ele tem um porquê. Eu queria que vocês vissem. Na Bet Brasil, a gente lançou esse marcador junto com uma camiseta e aqui vocês vão ler assim, ó, escolas são escolhas humanizadoras. Então, esse é um marcador de livro que é quase um desejo. Eu desejo, sinceramente, que as escolas façam escolhas humanizadoras, que todas as escolas possam fazer escolhas humanizadoras todos os dias, entendendo que é pela amorosidade que a gente desenvolve gente. Muito obrigada. E ganhei essa camiseta linda também, aqui, ó. Educação inclusiva é o maior pleonasmo da educação. Então, pleonasmo, para quem não sabe, é aquela figura de linguagem, tipo entrar para dentro, sair para fora, subir, né? E a gente diz isso, né? Porque se a educação é para todos, obviamente, ela é inclusiva, ela inclui todos. Então, enquanto a gente ainda precisar falar sobre educação inclusiva, é porque a gente está ferindo a nossa Constituição e ainda a educação não inclui, de fato. E o Reinventando a Educação, que é maravilhoso. Eu convido a todos vocês a entrarem no Instagram da Lailson e da Irene. Vocês querem falar o endereço? Eu queria que a Irene falasse, né? Porque a gente não fez ainda um lançamento oficial, mas no mês que vem a gente vai estar lá no Rio de Janeiro, num evento maravilhoso da editora. E eu quero que você fale. É verdade, eu entreguei para a Mari, porque amo a Mari, a filha, a Bia Moça. Então eu entreguei para a Mari quando descobri que a Mari foi nossa aluna numa das nossas formações. Exato. Entreguei no pré-lançamento o livro para a Mari, mas o lançamento oficial desse livro acontece no mês de novembro. Eu não sei quando você vai assistir aqui ao nosso vídeo, mas tomara que seja hoje, para dar tempo de você se organizar e ir para o Rio de Janeiro para os dias 21 e 22 de novembro, se eu não me engano. Isso, se não for, entra lá no Instagram da Reinventando a Educação, que está lá. Né? Que é o 3º seminário Afeto e Neurociência da editora WAK. E nesse seminário que a gente vai lançar mês que vem oficialmente essa obra, Como Ser um Educador, Reinventando a Educação de A a Z. Agradecer a editora. Agradeço a editora, agradeço meu querido editor Pedro Ock por ter confiado na gente para lançar esse nosso bebezinho aqui. E o Instagram do Reinventando a Educação, para que as pessoas conheçam. Então entrem lá, Reinventando a Educação, e sigam a gente, vejam lá tudo que a gente deixa para vocês nos destaques e na bio. Sigam Lailson Lima, EST, Engenharia de Segurança do Trabalho. Em todas as redes sociais, tá? Que você imaginar, lá estamos. Reinventando a Educação no YouTube, no TikTok, em LinkedIn.
Instagram, Facebook. Certo. Estamos... E eu queria aproveitar aqui para agradecer também Bia Moço, a Lê, a nossa assessoria de imprensa, que ajuda a gente a aparecer para vocês e para todos os cantos aí do mundo, tem espalhado a gente por aí. A gente está bem assessorado, igual você. Muito obrigada pela presença de vocês. Fiquei muito feliz em poder entrevistar, saber mais sobre a educação, as escolas. Foi maravilhoso. Obrigada por aceitar o convite. Obrigada por contar com a gente. Muito obrigada mesmo. Obrigado, pessoal da produção. Muito sucesso. Obrigada. Bom, então aqui fica mais um episódio, o segundo episódio que eu falei que ia ter sobre educação. E na semana que vem a gente vai falar sobre saúde mental no trabalho. E o Lailson vai estar com a gente também, novamente, tá? Então, aguardem e assistam. Não esqueçam, hein? Dia 24, né? Semana que vem. Dia 24, às 11 horas, aqui no ABC em Off. Até lá.